Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Aleluia, Deus! Glória a Deus, tu és fiel, Senhor. Glórias a Deus. Eu vou buscar uma palavra para essa noite. Eu falo, Deus, dá uma palavra bem simples, porque na quinta-feira eu contei um monte de história. Hoje eu dei até nó na cabeça do ovelho, eu dei um nó na minha cabeça, na pregação da escola bíblica. Então, era algo bem simples. Só que o povo pensava sair fumaça da cabeça deles, e aí eles vão deixar eu sair tudo daqui hoje. Então eu quero algo simples, mas uma palavra que seja profunda e que toque no coração de cada um que está aqui. Deus me trouxe nesse texto bastante conhecido, que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 21, dizendo assim: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e me imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E você diz amém. Desocupa as suas mãos livres, dá uma salva de palmas ao Senhor. O capítulo 5 do Evangelho escrito por Marcos, e nós já estudamos isso na escola bíblica, sabemos que o Evangelho escrito por Marcos só emprestou as mãos para escrever, porque foi uma narrativa ditada pelo apóstolo Pedro. Pedro compartilha com Marcos as experiências que ele teve enquanto caminhava com Jesus durante o seu chamado, e Marcos ele escreve. Marcos ele faz ali a redação, a escrita daquele evangelho, daquela narrativa, e ele publica este, que é o primeiro dos evangelhos publicados. E mesmo que a sua escrita seja mais simples, porque Pedro era um homem simples, mesmo que fosse uma narrativa talvez mais resumida, com menos detalhes, ela é uma história que impacta as nossas vidas. E
e é uma história que ela vai direto ao encontro do nosso coração. E a gente vê isso claramente num culto como esse, em que os louvores cantados, o louvor dos varões cantaram, foi um louvor muito conhecido de escudo, já cantaram tantas outras vezes, mas a gente vê que mesmo sendo conhecido, Deus faz coisas novas no nosso meio através do louvor. E aí, pastora Simara traz uma saudação de um texto muito conhecido, mas mesmo uma palavra conhecida, Deus faz coisas novas e faz coisas novas no nosso coração. E Deus, Ele age muitas vezes na simplicidade, é nas coisas simples que Deus está, e é nas coisas simples que Deus opera. E se Ele encontrar pessoas aqui simples e humildes de coração, Ele vai operar na tua vida, Ele vai trabalhar na tua vida, e mesmo sem muitas vezes muito alarde na simplicidade, Deus é capaz de operar coisas grandes. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? E Marcos, ele narra no capítulo 5, Jesus indo até uma cidade chamada Gadara, e lá em Gadara ele expulsa os demônios que estavam oprimindo um moço. Havia um moço lá em Gadara que ele era oprimido, possesso por espíritos demoníacos, e aqueles espíritos faziam com que aquele moço ele fosse intratável, ninguém conseguia se aproximar dele, ninguém conseguia se relacionar com ele. E tanto é que as pessoas tentaram prender aquele moço com correntes, colocavam ele em cadeias, e mesmo assim aqueles demônios se apossando do corpo dele, davam a ele uma força sobrenatural. Ele rompia as correntes, ele rompia as cadeias, ele feria outras pessoas, e ele se feria também nesse processo. Jesus então vai ao encontro daquele moço, ele chega lá em Gadara, vê aquele moço endemoniado. Quando os demônios veem Jesus se aproximando, os demônios já começam ali a estrebuchar, já começam ali a se submeter, e falam assim: Jesus, o Senhor chegou antes da hora, a gente achou que ia demorar um pouco mais, que a gente ia conseguir destruir a vida desse camarada um pouco mais, mas antes do que a gente pensava, o Senhor chegou para mudar a história dele. Mas Jesus, a gente sabe que o Senhor tem poder para nos destruir, para nos aniquilar, mas o Senhor nos permitir, o Senhor nos autorizar. Os demônios diziam: deixa que a gente saia do corpo dele e entre naquela manada, naquela vara de porcos, entre naqueles porcos que estão ali. E aí Jesus fala assim: autoriza, ou libera. E aí os demônios saem do corpo daquele homem, entram naqueles porcos, e os porcos ali ficam enlouquecidos, ficam ali possessos pelos demônios e se precipitam de um penhasco, e os porcos caem. E quando todos aqueles porcos, quase 2.000 porcos ali, se matam, eles morrem com um prejuízo muito grande, vem sobre os donos daqueles porcos, sobre aqueles homens que criavam aqueles porcos. E quando eles têm o prejuízo financeiro que eles tiveram, eles falam assim: Jesus, você não é bem-vindo na nossa cidade, nós não queremos o Senhor aqui, vai embora da nossa província, vai embora de Gadara, porque o Senhor vindo aqui, o Senhor trouxe prejuízo para a gente aqui. Eles não olharam que uma vida que estava possessa foi liberta, eles viram para algo que foi algum prejuízo financeiro para eles, e mandaram Jesus embora. E quando eu vejo isso, sabe o que eu percebo, irmãos? Que às vezes você vai em algum lugar, você encontra alguma pessoa para fazer o que é certo, para fazer o que é bom, você ora, você ajuda, você canta, você faz campanha, você prega a palavra, e ao invés de ter um reconhecimento, ao invés de ter um agradecimento, ao invés de ter um muito obrigado, as pessoas viram as costas, mandam você embora. E Deus manda dizer para mim e para você que tem pessoas aqui que já passaram pela sua Gadara, lugares de ingratidão, lugares onde você plantou e não colheu nada, lugares onde você fez e não teve reconhecimento, lugares onde você trabalhou e não teve recompensa. Mas Deus manda dizer assim: o tempo de Gadara acabou, você vai sair de Gadara e vai chegar em Cafarnaum, e em Cafarnaum a história vai ser diferente. Todos nós temos o nosso momento de Gadara, um momento de só plantar, e parece que não é conhecimento, um momento de tentar ajudar e só receber críticas, só receber palavras contrárias, palavras negativas. Mas Deus é o Deus que nos tira de Gadara e nos leva para um lugar aonde a bênção dele vai se manifestar. Deus nos tira de Gadara e nos leva de Cafarnaum, e ele manda dizer para pessoas aqui: estou eu levando pessoas para Cafarnaum nesta noite, estou eu tirando pessoas de ambientes de ingratidão, de ambientes tóxicos, de ambientes de derrota, de ambientes negativos, e levando você para um lugar aonde você vai viver
Cafarnaum sobre a sua vida. E aí Jesus chega em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, uma multidão vem receber Jesus. Os historiadores estimam que havia entre 5 e 7 mil pessoas neste grupo para receber Jesus. E aquela multidão cerca Jesus, recebendo Jesus, e Jesus para lá, Jesus para cá. De repente, irmãos, abre-se um corredor no meio da multidão. E quando aquele corredor se abre, vem caminhando um homem. Quem era este homem? Jairo. Jairo, ele era o principal, um dos principais da sinagoga. Era um homem com um cargo muito importante. Era uma liderança espiritual do povo judeu naquela época, extremamente respeitado. E ser uma liderança espiritual naquela época para o povo judeu não era apenas ser como se fosse um pastor, era mais do que isso. Era alguém que, além de ter uma autoridade espiritual para orar, para impor as mãos, para poder interceder, ele era também uma pessoa com influência, era uma pessoa de posses, era uma pessoa financeiramente com uma vida muito confortável, era uma pessoa que conhecia os governantes, tinha ali trânsito com os governantes, até os romanos que estavam ali no controle de Israel naquela época. Jairo era uma pessoa de grande influência, de grande poder, de grande respeitabilidade. Só que é preciso você entender algo aqui. Neste momento da história, Jesus já estava com o seu ministério a todo vapor, já fazia um tempo, talvez cerca de um ano e pouco Jesus já estava pregando. E o nome de Jesus já era bastante conhecido. Muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. E muitas pessoas estavam acreditando na palavra que Jesus pregava. E tanto Jesus começa a causar um rebuliço ali em Israel, que a multidão se aproximava dele, e as pessoas se aproximavam dele, que começa a circular pelas lideranças religiosas, pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos membros do sinédrio, que todo aquele que se aproximasse de Jesus, que desenvolvesse uma relação de proximidade com Jesus, que começasse a caminhar com Jesus, que seguisse as palavras de Jesus, seria impedido de entrar na sinagoga, seria expulso, seria excluído da comunidade judaica, seria considerado como um traidor da religião judaica. Só que aqui a gente tem um homem chamado Jairo, que tinha um cargo dentro da sinagoga, e era como se o cara fosse de uma grande empresa, e a empresa vai dizer assim: se você comprar produto dessa outra marca aqui, você vai ser demitido. Se você você visitar outra igreja, você não está mais por os pés aqui. Então Jairo, entenda isso, Jairo não começa a crer em Jesus nesse momento. Jairo já estava crendo em Jesus. Quando ele ouvia falar dos milagres que Jesus fazia, ele já estava começando a crer. Quando ele ouvia as palavras que Jesus pregava, aquilo batia dentro do coração dele, e ele sabia que aquelas palavras eram palavras verdadeiras. A crença de Jairo, a fé de Jairo em Jesus, não nasce neste momento. Jairo já estava em processo de crer em Jesus, só que ele não podia manifestar a sua fé. Jairo se sentia intimidado de, quando Jesus se reunia com todo mundo, ele não podia estar ali no meio. Então talvez ele se escondesse, ficasse à distância, ou talvez depois que a reunião acabava, ele perguntava para alguém, dizia: como é que foi o culto? Como foi a palavra pregada? Que louvor que foi cantado? E Jairo queria estar lá, mas Jairo se sentia impossibilitado de estar. Por quê? Porque se ele fosse, ele sofreria uma retaliação, uma perseguição. Se Jairo fosse, ele perderia o respeito das pessoas ao seu redor. E aqui tem algo importante para nós, porque tem gente que se importa mais com a opinião das pessoas ao redor do que com a opinião de Deus a seu respeito. Tem pessoas que ouvem os louvores em casa e choram em casa, assiste um vídeo da pregação e acredita na palavra, mas não quer se envolver, não quer se aproximar, não quer fazer parte,
não quero estar junto, porque se eu for, o que a minha família vai dizer? Se eu for, o que meu namorado vai dizer? Se eu for, o que a minha esposa vai falar? Se eu for, o que os meus pais vão pensar de mim? Se eu for, o que vão dizer de mim na faculdade? O que vão dizer de mim na empresa? O que vão dizer de mim no bairro? E as pessoas acreditam, as pessoas ficam em casa, só que as pessoas não querem se envolver. Só que quando isso acontece, sabe o que Deus faz? Deus prepara uma situação para quebrar os protocolos. Um dia a filha de Jairo fica doente. E quando a filha de Jairo fica doente, aquele homem que cria a distância, aquele homem que acreditava no que Jesus falava de longe, mas que não queria se aproximar, quando ele vê a enfermidade chegando dentro da sua casa, ele fala assim: não adianta eu ficar à distância, hoje eu tenho que ir ao encontro das pessoas. Eu quero que você pegue na mão de um irmão do seu lado, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela, fala assim: sabe aquela pessoa que você está orando, que você já convidou e que não quer vir? Deus vai preparar uma situação para trazer ele, para trazer ela. Deus vai quebrar o protocolo, Deus vai entrar na casa, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai mudar, Deus vai mover as águas. Ele vai fazer de alguma maneira, de alguma forma, e ele vai trazer. Pessoas que você sabe que tem o coração voltado, mas que não quer vir, que estão resistentes, que estão ali travados. Deus vai destravar, Deus vai liberar, Deus vai trazer, Deus vai agir. Foi necessário a filha de Jairo ficar doente para ele tomar a decisão de esquecer e não se preocupar mais com o que as pessoas iriam pensar, mas se preocupar em ir buscar Jesus. Tem pessoa que tem que às vezes fechar a porta para a pessoa vir. O outro passa por uma decepção, o outro é uma enfermidade, o outro é uma perseguição. Deus sabe aonde toca para quebrantar o coração do Jairo. A filha dele fica doente, de uma doença grave, e aí ele não consegue mais resistir, ele vai ao encontro de Jesus. Só que quando ele vai ao encontro de Jesus, a multidão já estava lá. Só que já era um cara importante. Ele era um cara rico, ele era um cara influente, ele tinha cargo, posição, ele era famoso. Então quando ele chega perto de Jesus, a multidão abre caminho para Jairo passar. Para Jairo foi relativamente fácil, fisicamente falando, se aproximar de Jesus. Por quê? Porque a posição dele, o cargo dele, ninguém ia ficar na frente dele. As pessoas abriram o caminho. A luta de Jairo não era contra a situação ao redor. A luta de Jairo era dentro. Ele tinha que quebrar barreiras dentro dele. Posso falar uma coisa, irmão? Vou ser bem sincero.
Às vezes as pessoas nem estão preocupadas com você, se você vem na igreja, você não vem. Às vezes as pessoas nem se importam, é você que acha que os outros se importam. A gente não, se eu for, vou falar, vamos nada. Às vezes as pessoas não estão nem aí. E a gente está querendo agradar as pessoas, porque a gente tem uma carência tão grande de atenção. Mas se eu for, eu vou perder esse amigo. Mas se eu for, aquela pessoa vai falar comigo. Mas se eu for, aquele não vai querer namorar comigo. Aquela não vai. Irmão, para 1 ou 2 ou 10 que saem perto de você, Deus manda outros 5, 10, 50, 20 pessoas para andar do teu lado. Ele manda amigos diferentes. Ele renova seu círculo de amizade. Ele manda pessoas para estar com você. Eu não vou mentir para você. E talvez você vindo para a presença de Jesus, alguns se afastam, mas outros que se afastarem, deixa aí com Deus. E se Deus quiser, logo eles voltam. Mas enquanto não voltar, Deus vai preparar novas pessoas para andar com você. Você não estará sozinho. Você não estará sozinha. O Senhor continuará cuidando de você. Quando chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Jesus, minha filha está doente, está à beira da morte. Venha para minha casa, me acompanhe até a minha casa, para que o Senhor vá até lá e imponha as mãos sobre ela, toque nela, e a partir do seu toque, eu creio que a minha filha será curada. Olha a fé de Jairo. Ele foi até Jesus e ele cria, porque esse era o costume dos profetas, que quando alguém estava enfermo, a pessoa que tinha autoridade espiritual colocava e impunha as suas mãos. E quando alguém impunha as suas mãos, essa pessoa, o enfermo, ele era curado. Está errado a crença de Jairo? Está errado? Está certo. Funciona assim. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus age assim, mas não somente assim. Nosso problema é que às vezes a gente acha que Deus só faz de um jeito, Deus só faz de uma forma, Deus só usa um método, Deus só opera de uma maneira, mas Deus opera de muitas maneiras. E Deus faz de uma maneira diferente na vida da diaconisa George, do que Ele opera na vida do presbítero Eduardo, do que Ele opera na vida da diaconisa Paula, do que Ele opera na vida da irmã Stephanie, do que Ele opera na vida do pastor Rafael. E assim é com cada um, porque Deus conhece o nosso coração, a nossa necessidade, a nossa situação individual. Aleluia! E aí Jairo, ele fala assim: vem comigo para minha casa, e põe as mãos da minha filha para ela ser curada. E Jesus fala para ele: eu vou com você. E entenda que isso não era comum, não era normal Jesus ir até a casa de alguém. Geralmente as pessoas traziam o enfermo até Jesus, mas Jesus nesse caso ele aqueceu, ele concordou, ele falou. E aí, note, eles estavam indo para a casa de Jairo. Vai na frente e Jesus vai seguindo Jairo. Quem está no controle? Jairo. Quem está comandando? Jairo. Quem está guiando? Jairo. E ele vai indo. E Jesus vai andando atrás dele. No meio do caminho, acontece algo inesperado. Acontece algo surpreendente. Diz o escritor bíblico aqui, Marcos, evangelista Marcos, que uma certa mulher. Qual que era o nome da mulher? O texto não nos diz. Para Jairo, deram o nome dele. Para a mulher, não tem nome. Para Jairo, deram o cargo dele. A mulher não tinha cargo. Para Jairo contar a história, a biografia toda. Para a mulher, não tinha biografia, não tinha nada. Esta certa mulher, ela vai se aproximando. Só que a multidão que cercava Jesus, que quando Jairo começa a caminhar e Jesus vai indo atrás de Jairo, a multidão vai acompanhando. E essa multidão que havia aberto o caminho para Jairo se aproximar de Jesus, facilitando o acesso de Jairo a Jesus, não abre caminho para a mulher passar. A multidão não abriu alas para a mulher teve que enfrentar a multidão, ela teve que abrir caminho no meio da multidão, ela teve que romper entre a multidão. E eu quero dizer para você,
nós não estaríamos contando a história dela aqui hoje. Olha para alguém e fala assim: ó, para de reclamar das dificuldades. Começa a enfrentar a multidão, começa a romper a multidão, começa a abrir caminho entre a multidão, começa a atravessar, romper as barreiras, saltar as muralhas, passar os obstáculos, ficar reclamando, chorando, lamentando pela situação. Não vai mudar a tua história, mas chegar até Jesus e isso transforma a tua história. Ela foi mais difícil, mas ela chegou. E você vai chegar. A mulher estava há 12 anos esperando para ser curada. Tentou de tudo, gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu nada. Quando a mulher começa a manifestar a sua enfermidade, a filha de Jairo nasce, porque a filha dele tinha 12 anos. Enquanto a mulher começava a chorar, Jairo estava começando a comemorar o nascimento da sua filha. Enquanto a mulher passa 12 anos sofrendo, Jairo passava 12 anos ali com a filha nos braços, brincando, se divertindo, curtindo, aproveitando a sua filha. E aí, quando ela fica enferma, em poucos dias, ele vai ao encontro de Jesus, fala com Jesus, e Jesus já vai voltando com ele para casa. Tem pessoas, irmãos, que esperam muito tempo para receber uma vitória. Tem pessoas que Deus age rapidamente, mas isso não é porque Deus ama um mais e ama outro menos. É porque tem pessoas que, se tivesse que esperar muito tempo, ele não suportaria, ela não suportaria, ele ia desistir no meio do caminho, ela ia parar no meio do caminho. Quando você está esperando há muito tempo, eu sei que a espera dói, eu sei que a espera é difícil, mas não pense que Deus te esqueceu, pelo contrário. Saiba que Deus tem em você um homem forte, uma mulher forte, alguém que é corajoso, que consegue suportar o tempo da espera. E enquanto você está esperando, não pense que Jesus está de braço cruzado, não, porque Ele está trabalhando, operando, preparando. E quando chegar a sua vitória, você vai ver que vai valer a pena. Ela chega e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Aí aqui, irmãos, tem várias explicações, e eu nem vou me aprofundar muito. Tem várias teorias do porquê ela toca na orla dos vestidos. Alguns dizem que ela toca na orla do vestido de Jesus porque ela não podia tocar nele, porque como ela era uma mulher impura por causa da hemorragia, se ela tocasse nele, ela ia tornar Jesus também impuro, e ele teria que ficar por um período ali da purificação. Então, que ela, sabendo disso, ela toca só na orla das vestes. É uma teoria. Tem outra teoria que diz que, se eu não me engano, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2 ou versículo 3, se não me falha a memória, que diz que o Messias, quando ele se manifestasse das suas asas, ou na outra tradução do verbo original no hebraico, das orlas, das bordas dos seus vestidos, haveria liberação de cura. E ela, conhecendo esta profecia, vai ao encontro dele e fala: se ele for Messias mesmo, eu vou tocar aqui na borda do veste dele e vai ter cura. E ela vai lá e toca porque ela reconhece Jesus como Messias. Eu não sei o que passou na cabeça dela, eu não sei o que passou no coração dela, mas uma coisa eu sei: ela enfrentou a multidão, ela chegou até Jesus, ela tocou a mão das suas vestes e ela recebeu um milagre na vida dela. E muitas vezes nós estamos tentando explicar milagre, explicar porque foi assim, porque aconteceu assim. Milagre não se explica, milagre se vive, e depois que você vive, ele entra na história. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, porque não é sobre isso que eu quero pregar para vocês. Ainda não comecei a pregar para vocês. Entenda uma coisa que é muito importante aqui. Jairo está indo para casa, Jesus está indo atrás dele, e a filha de Jairo está doente à beira da morte. Jairo estava com pressa para chegar em casa logo, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Aí a mulher aparece
aparece no meio do caminho, toca em Jesus, e aí quando ela toca Jesus, para. Quando Jesus para, o Jairo que estava com pressa ficou ansioso ou não? Ficou ali agitado ou não? Com certeza sim. E eu imagino, que não está na Bíblia, professora Paula, mas eu imagino, ele pensando assim: o que essa mulher está fazendo justo agora? Não podia esperar um pouquinho? Não podia esperar ele ir primeiro? Eu estava na fila antes, eu cheguei primeiro, eu fui falar com Jesus primeiro, ele estava indo para a minha casa. Por que essa mulher se meteu onde não era chamada? Para atrasar a minha bênção, para atrasar a minha vitória. Tenho certeza que Jairo pensou assim. Eu tenho certeza que ele se sentiu assim. Mas já não estava entendendo o mistério de Deus que Deus estava operando aqui nesta situação. E às vezes, irmãos, coisas acontecem no meio do seu caminho, coisas acontecem no meio do meu caminho, no meio do nosso caminho, e nós não entendemos. Mas Deus manda dizer: eu ainda estou no controle da situação. Eu não chego atrasado. Eu não perco tempo, coisas desnecessárias. Se fosse para Jesus chegar mais rápido, ele tinha ido antes, ele saia correndo, ele saia voando nas asas de um anjo. Eu não sei, mas ele chegava antes. Se ele parou no meio do caminho, é porque ele sabe o que ele está fazendo. E Deus manda dizer para pessoas aqui: você está ansioso, você está ansiosa, você está com pressa para resolver isso logo, você está com pressa para Jesus agir logo. Ele manda dizer: acalma o teu coração, porque eu estou operando, as situações acontecendo no meio do caminho e você não está entendendo, mas eu estou no controle de todas as coisas. Quando Jesus para, a mulher vem, se esconde, ele toca em Jesus, e ele fala: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. E aí os discípulos falam assim: Jesus, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e o Senhor vem dizer quem foi que me tocou? E Jesus fala assim: eu sei que a multidão me aperta e me oprime, porque tem pessoas que acham que podem arrancar as coisas de mim, Jesus, me apertando, me espremendo, me oprimindo, me colocando na parede. Mas Jesus não cede à pressão e aperto de ninguém, não. Jesus não cede a birra de ninguém. Se o Senhor não falar comigo hoje, não vou mais na igreja. Não vai. Um beijo no gordo para você. Ah, mas se o Senhor não fizer hoje. Jesus não cede a pressões. Jesus não cede a apertos. Não é assim que Deus faz. Quem aperta, quem oprime, não alcança a vitória. Vitória alcança quem toca, quem toca, quem toca, quem toca e quem toca. Não adianta apertar, não adianta oprimir, não adianta pressionar. Essa noite Deus te chama para tocar, para tocar, para tocar. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí é que vem a parte importante. A mulher, certeza, temendo e tremendo, ela se aproxima. Fala: Jesus, tremendo, se prostra. Fui eu estava há 12 anos, enfermo, gastei todos os meus haveres procurando os médicos, bati em muitas portas, não consegui alcançar um lugar. Ouvi falar que o Senhor estava passando por aqui, vim ao seu encontro, eu toquei nas horas dos seus vestidos, e no momento em que eu toquei, eu já senti que eu fiquei curado. Ela conta o seu testemunho, ela compartilha a sua experiência com Deus na frente de todo mundo. E sabe quem estava do lado de Jesus na hora que ela conta o testemunho?
quem? Jairo. E Jairo vê, e Jairo ouve, e aquelas palavras começam a ecoar no coração de Jairo. E aí Jesus está falando assim: então, filha, vai, a tua fé te salvou. E aí olha o que o escritor diz aqui no verso de número 35. Põe 35 para nós aí, por gentileza. Olha só: estando Jesus ainda falando. Jesus estava liberando a palavra para a mulher, e nesse momento vem um dos servos, uma das pessoas que cuidava da casa de Jairo, com uma notícia. Qual notícia? Jairo, a sua filha morreu. Não adianta mais, não incomodes mais o mestre. Por que enfadas aí, mestre? Olha só, irmãos, presta atenção aqui. No plano de Jairo, na cabeça dele, qual é o plano dele? Eu vou falar com Jesus, vou falar para Jesus vir para minha casa, para ele tocar na minha filha, que está enferma, e a minha filha será curada. Esse era o plano. A menina morrer no meio do caminho não estava no plano dele. Jairo não contava com essa possibilidade. Na cabeça de Jairo isso não ia acontecer. O que ia acontecer? Jesus ia até lá, orava, tocava nela. Só que quando a mulher aparece no encontro de Jesus para tocar em Jesus, o servo de Jairo já estava saindo da casa de Jairo com a filha dele já morta para trazer a notícia. Quando a mulher toca em Jesus, a filha de Jairo já havia morrido, mas Jairo não sabia. Mas Jesus sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Quando a mulher toca em Jesus, e Jesus libera o milagre para a vida dela, presta atenção nisso. Ele podia ter deixado a mulher ser curada e a mulher ir embora curada, estava tudo certo. Mas Jesus precisava que ela compartilhasse o testemunho. Por quê? Porque aquele testemunho seria fundamental para edificar a fé de Jairo. Jairo tinha pressa que Jesus chegasse na sua casa, e talvez ele pensou que a mulher ter tocado em Jesus tinha atrasado e atrapalhado a sua bênção. Mas quando a mulher tocou, a filha dele já estava morta. Não foi a mulher que atrapalhou o processo, pelo contrário, a mulher aparece na história para ser abençoada e para que através da bênção dela a esperança estivesse no coração de Jairo. Por quê? Porque quando chega esta notícia para ele, Jairo desaba como pai, como homem. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Jairo, em que você vai acreditar? Em uma palavra que te trouxeram agora, te dizendo para você parar ou desistir? Ou você vai acreditar naquilo que você acabou de ver com os seus olhos aqui, no milagre que aconteceu diante de você? Jairo, este milagre que aconteceu aqui não foi em vão. Essa pessoa que apareceu no meio do caminho não foi para atrasar o seu processo, pelo contrário, foi para te mostrar que o inimigo está tentando tirar a sua bênção, está tentando abater a sua fé, está tentando te paralisar. Mas eu só fiz este milagre para te mostrar que eu sou poderoso, que eu curo, que eu liberto, que eu opero, que eu faço milagre. E o milagre que eu fiz aqui para essa mulher, eu vou fazer para a tua filha. O milagre que eu fiz aqui na rua, eu vou fazer na tua casa. O milagre que eu operei aqui, eu ainda tenho um milagre para operar para você também. Jairo, nem que você vai acreditar na palavra de derrota ou na palavra de vitória no testemunho. Jairo, não temas. Jairo, somente creia, porque o Senhor ainda é poderoso para operar milagres. Às vezes nós temos situações, irmãos, que a gente pensa que estão nos atrasando, mas não está atrasando. São permissões dele para motivar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos colocar de pé, para nos moldar, ou como diz o filme que nós assistimos no sábado, para nos forjar na presença dele. Tem situações que acontecem conosco, irmãos, no meio do nosso caminho,
que a gente acha que é só perda de tempo, mas é Deus no controle para poder construir uma história de vitória. Jairo então decide crer. E aí sabe o que acontece aqui? Inverte a ordem da fila. Jesus toma a frente e ele escolhe quem vai seguir pela multidão, agora ficar para trás. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Jairo, vem comigo. E ele vai. E aí Jairo entra dentro, Jesus entra dentro da casa de Jairo. A menina está lá, e todos conhecemos a história. Jesus vai, toma nas mãos a menina, fala, Talita, cume, e a menina se levanta. A menina que estava morta foi ressuscitada, e o nome do Senhor é glorificado mais uma vez na vida de Jairo e no ministério daquelas pessoas, e todos ali puderam contemplar esse milagre. Mas o milagre de Jairo, ele só acontece porque aconteceu um milagre da mulher. O milagre de Jairo só conseguiu ir até o fim, porque no meio do caminho apareceu uma certa mulher que recebe uma bênção que mostra para Jairo o poder de Deus. Sabe o que Deus quer falar com você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Ele coloca pessoas no nosso caminho que você não conhece, que você não sabe a história, mas através dessas pessoas Ele está construindo a sua história. Não desvalorize alguém porque é uma certa mulher. Não desvalorize alguém porque tem uma palavra que você não conhece, porque não tem nome, porque não tem fama, porque não é famoso, porque não é importante, porque é através dos seus pequeninos que Deus faz coisas grandes e tremendas e maravilhosas. Talvez você é o Jairo da história, talvez você é a mulher da história, e através de você, Deus vai abençoar você e vai alcançar outras pessoas. Não deixe você, mulher, de contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito, porque o seu testemunho pode mudar a história de muita gente. Às vezes você acha que o que você vive com Deus é pequeno, que não tem importância, mas aquilo que você vive é uma história que vai inspirar pessoas e vai